Boa noite, estamos começando o Momento Mulher e para comemorar o mês de setembro, Setembro Amarelo, todos nós sabemos, o Setembro Amarelo é a campanha contra o suicídio. Então, o Centro de Valorização à Vida, pelo número 188, você marca esse número aí, que se tiver alguém na sua família que precise conversar, precise se abrir e não se abre com ninguém da família, peça para essa pessoa, ligar para este número, bater um papo lá, que vai ter pessoas que vão acolhê-lo, tá bom? E hoje o nosso bate-papo é com a Aline, ela é psicóloga aqui na rede municipal de nossa cidade. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Valorize a vida. Curtam o nosso programa, compartilhem, eu estou aqui com vocês e a entrevista está maravilhosa. A palavra de Deus hoje está em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está conosco a todo momento. Ele segura em nossas mãos. Nós não podemos esquecer que Ele está conosco. Ele está conosco a cada dia de nossas vidas. A presença do Senhor na nossa vida é real. Sua vida é preciosa para Deus. Você é muito importante para Deus. Não tenha medo, entregue a sua vida a Jesus. A paz vem de Deus e é Ele que vai te dar a paz e a alegria que você necessita. Que Deus abençoe sua vida. Boa noite, estamos começando o nosso Momento Mulher e hoje, para a nossa entrevista e um bate-papo, eu estou aqui com a Aline Cardoso Flores. Ela é filha do Silvano Cardoso, sua mãe Joana Benedita. Ela é formada em Psicologia pela Unifran, nascida em Altinópolis e ela é a psicóloga dos PSFs aqui do nosso município de Itaú de Minas. Boa noite, Aline. Boa noite pessoal. E aí, Aline, tudo bem com você? Tudo jóia. O que te levou a escolher a psicologia, Aline? Eu acho que desde pequena, assim, eu sempre gostei, às vezes, de conversar, de ouvir as outras pessoas. Sim. E aí depois, no colegial, no terceiro colegial, a gente foi fazer uma visita na Feira de Exposições da Unifran e eu fiquei encantada. Quando eu vi o pessoal falando sobre Freud, sobre essa questão da alma mesmo, né, de acolher as outras pessoas. Aí eu acho que nasceu uma paixão pela psicologia. E como que surgiu a campanha do Setembro Amarelo? Então, a questão do Setembro Amarelo se originou, né, em 1994, nos Estados Unidos, com um jovem chamado Mike. Né, o Mike tinha 17 anos. O Mike era um adolescente como outro qualquer, sabe, super querido, um jovem muito habilidoso, e ele tinha um Mustang, e, assim, que era velhinho, e ele resolveu reformar, e ele pintou de amarelo. Só que no meio de tudo isso, o Mike, ele acabou por cometer suicídio. Então, assim, todo mundo ficou muito abalado. E em homenagem a ele, né, e para colocar em discussão a questão do suicídio e a prevenção, né, se criou o Setembro Amarelo. Aqui no Brasil, né, a data começou em 2014, né, com a organização do pessoal da psiquiatria e dos psicólogos se uniram também para a gente aqui começar a tratar e falar sobre o caso. Sim. Né? E é interessante porque foi necessário, assim, ter acontecido algo com alguém, né? Exatamente, uma tragédia. Uma tragédia para que a campanha fosse ali levada a sério, que as pessoas pudessem se comover com essa situação, né? E como foi escolhido o mês de setembro, né, para falar sobre o suicídio e tudo,
a gente pede para que não fique só no setembro, né? Exatamente. Só no mês de setembro. Não é só no mês de setembro que a gente tem que acolher, olhar para a dor alheia. Falando palavras bonitas, Sim. não, é todo tempo, Exatamente. é todos os dias, né? Porque às vezes a gente tem aquela falsa sensação, por exemplo, vai ser Dia das Mães, vamos comemorar só esse dia. Sim. É Natal, vamos celebrar a união, a família, só no Natal. Mas não é assim, né, gente? Acho que todos os dias a gente vai ter familiares, todos os dias a gente vai ter esse sofrimento humano. Então é olhar o outro e acolher todos os dias. Aline, o que pode levar a pessoa ao suicídio? Eu acho que assim, é um fator, né, uma sequência de coisas, né? Geralmente a pessoa assim, do nada, ela não vai querer tirar a própria vida, né? A gente vai ter, por exemplo, as questões depressão, né? Depressão é um fator desencadeante, né, dessa questão do suicídio, doenças psiquiátricas, né, esquizofrenias e as psicoses que a gente vai ter, questões financeiras, né? Acho que a perca de status, de dinheiro é uma coisa que abala muito as pessoas, né? E às vezes algum evento traumático, a perda às vezes de alguém muito querida, né? Então todos esses fatores, às vezes sozinhos ou associados, pode levar a pessoa a essa desilusão, esse não gostar mais da vida. Nós podemos dizer assim que tem dois perfis para alguém que seja suicida, assim, um perfil da pessoa extrovertida, feliz, que sai, que está na balada, que está sempre postando fotos, mas comete o suicídio. Exatamente, aquela coisa, na sociedade, eu sou o que a sociedade quer, né? Eu sou aquela pessoa feliz, encantadora, mas dentro de casa, a hora que eu fico sozinho, aí eu já começo a me confrontar comigo mesmo, né? Com os meus monstros, as minhas dores, a minha tristeza, né? E aí, assim, acho que os dois casos são muito perigosos para a pessoa, às vezes, chegar a cometer o ato, né? Porque, às vezes, quando a pessoa é muito extrovertida, muito alegre, os outros de fora têm a mania de achar que a pessoa, ela não tá triste, que ela não sente nada, às vezes até de minimizar a dor dela. Forte, exatamente. Nossa, mas como que isso aconteceu? Aquela pessoa é tão assim, feliz, acima de qualquer suspeita. Sim. E temos também aquele caso que é mais visível, daquelas pessoas que se escondem, que se colocam dentro daquela bolha, que ficam trancadas no quarto, que não se socializam com a família, tem uma festa e está lá no cantinho dele, ou então já só dá uma olhadinha em quem está em casa e entra pro quarto de novo, né? Fala que ninguém gosta dele, né? Então, não tem assim um estereótipo exatamente, porque, certo, né? Sim, porque às vezes assim, a gente vê a aparência, mas a gente não vê o que a pessoa está passando por dentro dela realmente, né? E até mesmo no ambiente ali familiar dela, né? Então às vezes a gente julga muito, né? A gente faz um pré-julgamento, né? E assim, e realmente nessa questão da aparência não é o que a gente tem que levar em conta, né? Mas às vezes o que a pessoa verbaliza, ou às vezes até o que ela não verbaliza, né? Nas atitudes, nessa questão de não querer ter contato com ninguém. Quais os sinais de alguém que está pronto, prestes a tirar a própria vida? Sim, aquelas pessoas que às vezes mudam muito o comportamento, né? Às vezes a pessoa era uma pessoa extremamente sociável, aí de repente a pessoa vai se isolando, vai se afastando. Quando a pessoa fala assim, nossa, minha vida não tem mais sentido, minha vontade era de sumir, minha vontade era de desaparecer, né? Minha vontade era só de dormir, era de nunca mais acordar. Às vezes aquela coisa, nossa, minha vontade é sair por aí e sumir, não ver mais ninguém na minha frente. Então assim, às vezes a gente minimiza isso, às vezes a gente minimiza a dor do outro e às vezes é um pedido de socorro. Olha pra mim, eu quero ser acolhido, eu estou precisando falar, eu estou precisando colocar pra fora isso que eu estou sentindo. E quais as formas de prevenção? A gente tem, acho que desde criança... Eu falo assim, as formas de prevenção para a pessoa mesmo, que está se sentindo assim. Sim, eu acho que a melhor coisa sempre vai ser o diálogo, né? E a pessoa perceber que ela não está sozinha, né? Que nós, por exemplo, nós aqui, todos os PSFs e a equipe da saúde em geral, nós estamos aqui para acolher, porque é aquela coisa, se eu fico deitado um dia, se eu fico 2, se eu fico 3, eu me acostumo àquele sofrimento e não é normal, né? Você querer desistir assim da vida. Lógico que a gente passa por problemas, por dificuldades o tempo todo, mas quando a gente é humano, a gente vai lidar com frustrações o tempo todo, né? Porque a maioria das coisas não depende só de mim, depende do outro e depende das circunstâncias da vida. E às vezes a gente tem que saber lidar com isso, só que às vezes a gente não consegue e tá tudo certo. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas a gente não dá conta,
né? A gente tem limite, o nosso corpo tem limite e a gente tem que aprender a aceitar isso. Sabe, olhar pra gente e falar assim, não, esse é o meu limite, eu não estou bem, eu preciso procurar ajuda. Isso não quer dizer que é um sinônimo de fraqueza, pelo contrário. Pra gente pedir ajuda pro outro é uma demonstração de coragem, né? Nossa, eu preciso do outro. Porque o ser humano não é ilha, a gente não foi feito pra sermos sozinhos, né? A gente vive em sociedade. Sim. E o 188, né? É o número do CVV, do Centro de Valorização à Vida. Então, escrevam este número aí. Se vocês têm algum parente, alguém que vocês não conseguem nem assim dialogar, porque tem gente que é muito fechada e não dá espaço. E até mesmo a questão do julgamento do outro. Às vezes a gente tem muito medo do julgamento do outro. Porque às vezes eu vou falar pra você, falar assim, olha, eu não estou bem, Sara, eu tô triste, eu tô com vontade de me matar e coisas assim. E às vezes quem ouve fala, isso é frescura, sua vida é tão boa, para com isso. Sabe, de minimizar a dor do outro. Exatamente. Então, passa esse número, né, pra pessoa. Sim, fala pra ela, exatamente. se você não quer falar comigo, mas liga nesse número, alguém vai te ajudar aí. E às vezes no momento, quando alguém chega e fala pra gente, olha, eu queria sumir, minha vontade é de morrer e coisas assim, se você não concorda com o que a pessoa fala, se você não consegue apoiá-la, pelo menos ouça, né? Sem julgar. Eu ouvi, falou assim, olha, eu posso não concordar com o que você está me falando, mas eu estou aqui pra te acolher, eu estou do seu lado. Porque às vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse no seu lugar, às vezes eu não faria a mesma coisa, mas eu posso me colocar ao seu lado pra te ouvir, pra te acolher. As mães, principalmente, né? Sim, eu acho que a pandemia, né, esse novo normal de 2 anos pra cá, os adolescentes, porque a adolescência por si só já é um período muito conturbado. É hormônios, é aquela questão de eu querer ser aceito, né? A questão ali também dos pais, que às vezes não conseguem lidar muito bem com isso. Hoje a gente tem a tecnologia, que por um lado é muito boa, entretanto, principalmente essas vidas de Instagram, de TikTok, elas passam uma realidade que não é o que acontece. Ninguém é feliz o tempo todo, né? Então, assim, é uma ditadura da beleza, do que você tem que ter, né? Então, eu acho que é uma geração do ter e não do ser. E para o adolescente que ainda não está com tudo formado, né? Que o caráter ainda está sendo construído, que está aprendendo como é a vida. Eu não sou criança, mas eu também não sou adulto e fica ali naquele meio termo. Às vezes eles não conseguem lidar com isso. E às vezes os pais também não estão preparados, né? E não sabe lidar ali no momento com que ele... Exatamente. Naquele momento ele não pode ter aquilo. Sim, de acolher o adolescente, né? De minimizar a dor dele, né? A gente tem muito caso de adolescente com questões de automutilação, que começam a se cortar. O que leva um adolescente, até mesmo um adulto, a se cortar? A mutilar o próprio corpo, é colocar pra fora aquela dor que está na alma. Porque a dor da alma não é uma dor palpável, é uma coisa que sufoca. Então, às vezes, uma forma de sentir essa coisa fisicamente é colocar pra fora. Então, assim, para os pais, né, para os responsáveis, para os familiares, você agredir verbalmente, você minimizar a dor, é pior. Acolha. Você pode não concordar com o que ele fez, mas é acolher e procurar pela gente, né, o pessoal da saúde, a gente está preparado para orientar tanto os pais como os adolescentes. Aline, na infância, nós podemos trabalhar esse lado emocional com as crianças, desde pequenininho, né? Trabalhar o lado emocional do lado negativo, ele não vai ter tudo que ele quer, né? Ele vai sofrer decepções no trabalho, no amor, né? Na escola, com os amigos. Então, tem como a gente estar preparando essa criança para esses sentimentos que virão na adolescência, na fase adulta? Sim, acho que a gente tem que fortalecer, acho que essa infância, né? Porque o mundo não é assim. O mundo não vai ser gentil com a gente, pelo contrário. A gente vai receber muito mais não do que sim na vida. E a gente tem que aprender desde criança a lidar com essas frustrações, né? E os pais têm que aprender, assim, a colocar regras, a impor limite. Né? Falar assim, olha, não, você não pode fazer isso e explicar o motivo. Porque às vezes só fala não. E a criança quer saber o porquê. Então, é colocar limite e explicar o porquê. Né? A vida não é fácil pra ninguém. E desde criança já tem que aprender, não o preço das coisas, mas o valor. O valor. Né? Das e coisas. O momento certo para ter as coisas. Exatamente. Não é verdade? Porque tudo, e às vezes eu não tenho condição de te dar aquele carrinho, aquela boneca caríssima que você quer. E eu tenho que falar isso, assim, eu não tenho condição no momento e tá tudo certo. Né? Porque às vezes a gente quer fazer de tudo e aí a gente não coloca limite. Sim. E a vida precisa de limite. E muitas vezes, pela nossa infância, eu como mãe, a gente pensa assim, eu não pude ter aquilo, mas eu vou dar pro meu filho. Não é? E aí a gente comete um erro, né? Porque aí não é o preço, é o valor das coisas.
E a gente não ensina o nosso filho a ter limites, né? Exatamente. A receber o não depois de alguém. Sim, porque é aquela coisa, se eu não recebo na infância e na adolescência, depois, quando adulto, vai ser muito difícil de lidar com as questões do mundo. E aí vem as frustrações. Se a gente der tudo que eles querem na infância, quando for adulto, ele vai achar que todo mundo tem que dar o que quer, tem que fazer o que quer. E aí eu não vou medir esforços, e aí já entra a questão de caráter, porque aí eu quero, eu vou fazer de tudo para conseguir. Então é importante a gente trabalhar o caráter do filho desde a infância. Regras. Mesmo que a gente pode dar, né? Mesmo não, eu posso dar Exatamente. Mas será que convém eu dar nesse momento? Não, vamos esperar um pouco. Vamos ouvir, vamos falar o não para ver como que é a reação. Exatamente. Não é? Para ver se ele está entendendo o que nós estamos falando, para que ele possa assim se firmar no sim e no não, né? Saber a hora certa. Eu acho também que isso é muito importante. É necessário falar sobre o assunto com os familiares e principalmente com quem tem tendências a uma depressão profunda, a pensamento suicida. Acho que você já falou sobre isso, Sim, né? é porque a nossa sociedade, principalmente no Brasil, às vezes a gente tem a falsa sensação que a gente não pode falar sobre a morte. É como se o morrer e a morte fosse um tabu, né? Acho que desde criança a gente é ensinado a isso, né? E sim, gente, diferente do que as pessoas, às vezes algumas pessoas acham, falar sobre o suicídio não vai induzir o outro a fazer, pelo contrário, vai induzir o outro a colocar pra fora o que tá sentindo, né? Diálogo, gente, sempre vai ser a melhor opção, sabe? De acolher o outro. E entender que o suicídio não é a melhor opção. Exatamente. E mostrar pra pessoa o quanto que a vida é boa, o quanto que a vida é prazerosa, o quanto que a gente pode encontrar a alegria nas pequenas coisas no dia a dia, sabe? É viver o hoje, o agora, né? O nosso presente. Aline, muito obrigada por esse bate-papo gostoso, muito obrigada por ter nos recebido aqui, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Gente, eu que agradeço pela oportunidade, Sara, de estar falando, né, um pouco sobre esse momento, né? Lembrando que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, né, todos os meses a gente vai trabalhar com cores, então todos os PSFs estão enfeitados, né? Porque eu acho que o ambiente de saúde já é um ambiente mais pesado, né? E quando você chega, você vê uma recepção, por exemplo, agora setembro, toda amarela, assim, acho que para acolher, né, quem está procurando por ajuda nesse momento, né? Mês que vem é outubro rosa, novembro azul. E aí a gente também pode estar falando sobre esses temas nos próximos meses. Sim, provavelmente. Muito obrigada. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.